Ateísmo, ele não é afirmação positiva de nada. O cara pode ser ateu e ser imoral ou amoral. Você não pode dizer, é moral ateísta, ética ateísta. Cara, isso vai divergir de cada um, porque o ateísmo não faz afirmação positiva de nada. No que diz respeito ao ateísmo não ter uma visão de mundo específica, não ser um comprometimento específico, eu discordo disso. Acho que o ateísmo é sim um comprometimento muito sério com o materialismo. Comprometimento muito sério com, por exemplo, a origem da vida por acaso, a origem do universo por acaso. O ateísmo é uma visão de mundo. O que o senhor falou em relação à moralidade, eu jamais diria que o ateu não pode agir moralmente. Pode sim. Há ateus, inclusive, que agem de forma muito mais moral do que muitos cristãos. O que eu acho que o ateu não tem, é aqui que está o argumento, é a base objetiva do porquê ele age moralmente. Não há base objetiva ou fonte objetiva da moralidade. Embora ele possa, mesmo sem crer nessa fonte, que é Deus, agir moralmente. Ateísmo, ele não é afirmação positiva de nada. Então não existe moral ateísta. O cara pode ser ateu e ser imoral ou amoral. Como tem um cristão que é moral e imoral. Na verdade, o prefixo a do grego quer dizer negação, e teísmo vem de tel é Deus do grego, né? E teísmo é a fé em Deus. Então ateu é quem não vê evidência de Deus. Ponto. Qualquer coisa além disso é subjetiva de cada um. De cada um. Então você não pode dizer, é moral ateísta, ética ateísta. Cara, isso vai divergir de cada um, porque o ateísmo não faz afirmação positiva de nada. Enquanto ateu, e eu vim de um lar muito cristão, teve pessoas que me criticaram porque eu costumo falar que eu sou um ateu não praticante. Na verdade, essa é uma fala do professor Pondé, né, uma brincadeira dele. Eu fui aluno do Pondé na pós-graduação. E o pessoal fala, mas você fica indo em podcasts falando que é ateu, defendendo, então você é militante, né? Na verdade, assim, eu acredito de verdade que cada um tem que crer no que lhe faz bem. Então, eu creio muito num sentido na vida. E tem pessoas que esse sentido na vida se faz com Deus e se faz com uma religião. Então, se acreditar em Deus, se acreditar numa religião te faz uma pessoa melhor, um pai melhor, um ser humano melhor, eu quero mais que você creia, embora eu acho que para algumas pessoas também faça mal. Só que isso é uma questão, como diz o professor Cortella, né? Ele diz assim, religião não é coisa de gente idiota, religião é coisa de gente. Tem gente que é idiota e tem gente que não é. E a gente pode dizer o mesmo do ateísmo. O ateísmo não é coisa de gente idiota, é coisa de gente também. Tem gente que é idiota e tem gente que não é. Então, o meu questionamento é, entrando agora propriamente no debate, né? Se Deus existe, duas questões. Primeiro, por que o Deus cristão? E segundo, se ele é todo bom, todo poderoso, onisciente, onipresente, por que tanta maldade na história da humanidade? São questões que sempre me pegaram. Então, primeiro, por que o Deus cristão, se Deus existe? E segundo, é mais ou menos o paradoxo de Epicuro, né? O dilema do mal. Por que ainda existe tanto mal e na história da humanidade tem se perpetuado? São várias perguntas, professor, que o senhor colocou aí, mas eu vou me permitir discordar logo das premissas delas. No que diz respeito ao ateísmo não ter uma visão de mundo específica, não ser um comprometimento específico, eu discordo disso. Acho que o ateísmo é sim um comprometimento muito sério com o materialismo. Comprometimento muito sério com, por exemplo, a origem da vida por acaso, a origem do universo por acaso, uma não existência de uma fonte objetiva de moralidade. O ateísmo é uma visão de mundo. Eu não creio que uma pessoa possa não ter uma visão de mundo. A questão não é se ela tem ou não tem, é qual a visão de mundo que ela tem. E o ateísmo é uma visão de mundo que traz várias consequências específicas. No que o senhor falou em relação à moralidade, eu jamais diria que o ateu não pode agir moralmente. Pode sim. Há ateus, inclusive, que agem de forma muito mais moral do que muitos cristãos. O que eu acho que o ateu não tem, é aqui que está o argumento, é a base objetiva do porquê ele age moralmente. Não há base objetiva ou fonte objetiva da moralidade. Embora ele possa, mesmo sem crer nessa fonte, que é Deus, agir moralmente. No que diz respeito à pergunta sobre o porquê que há tanto mal no mundo, é porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós somos pessoas que podemos decidir livremente. E decidindo livremente, podemos acertar ou errar, fazer o justo ou injusto, certo ou errado. Imagine se nós não tivéssemos a possibilidade do erro. Esse seria um mundo moralmente inferior. Um mundo em que a ética seria robótica.
Um mundo em que é possível acertar ou errar é um mundo moralmente superior. É um mundo em que, diante da possibilidade do erro, nós escolhemos o acerto. Aliás, o amor, que é o máximo ético possível, só é possível, de fato, na possibilidade do não amor. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se ela amasse, mas o senhor não pode forçá-la a amar verdadeiramente. Uma pessoa só pode amar se tiver a opção de não amar. Então, a possibilidade do erro é um pressuposto lógico do máximo ético possível, que é o amor. E em relação ao porquê o cristianismo, entre tantas religiões, é que nós temos que analisar as opções que nós temos e ver qual delas se submete ao escrutínio, é pelo menos investigável. E me parece que, entre tantas opções que há, o cristianismo é a única entre todas as religiões que tem de maneira clara a possibilidade da racionalidade como sustentação da fé. Eu vou citar, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que o apóstolo Pedro diz: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para responder a todo o que vos pedir a esperança que é em vós, a razão da esperança que é em vós. Há um mandamento escritural com base na Bíblia, dizendo que nós devemos saber o porquê da nossa fé. Então, isso é, no meu ponto de vista, entre outras passagens mais sobre as quais, se assim o Senhor quiser, nós podemos nos debruçar, um elemento que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões do mundo. Não é que a base das demais religiões do mundo não possam ser verdadeiras, é que elas não são verificáveis. A base do cristianismo é uma proposta de verificabilidade, como é, por exemplo, aqui está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, quando o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E essa ressuscitação é física, pública, num túmulo público. Então veja que ele não está falando que se eu não tive um sonho, se eu não tive um encontro com um anjo, se eu não tive a sensação, se Deus não falou comigo. Não, ele está colocando o apóstolo Paulo como base do cristianismo um fato investigável. Então isso me parece que coloca o cristianismo numa categoria diferente de todas as demais religiões. E por isso que eu sugiro que, uma vez que a pessoa se convença de que Deus existe, investigue cautelosamente e com muito cuidado o cristianismo como uma opção mais viável. Pronto, 5 minutos, Chileno. Só para... eu entendo o seu ponto quando você diz que o materialismo pressupõe o materialismo, mas isso não é verdade. Vou te dar um exemplo. O budismo é uma filosofia de vida ateia. Não é considerado uma religião, porque não tem dogmas, mas você não pode dizer que eles são materialistas, porque o budismo, a base do budismo, por exemplo, é o desprendimento das coisas materiais. E o senhor se espantaria com o tanto de ateu espiritualizado que acredita em reencarnação, em outras vidas e o que tem por aí. Então, de novo, o que se constrói hoje sobre o ateísmo são ideias que foram impostas tradicionalmente de que... Porque, na verdade, assim, a filosofia, ouso dizer que foi a ciência que mais tentou provar Deus na história. Essa linha ateísta da filosofia, ela começa em 1800 e pouco com um filósofo chamado Ludwig Feuerbach, que escreveu um livro, A Essência do Cristianismo. E ele diz: nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança para ser o suprassumo de tudo que gostaríamos de ser e não somos. E a partir daí, vem os materialistas, vem Marx, vem Nietzsche, vem Freud. Aí depois, em 1859, vem a Origem das Espécies de Charles Darwin, que não era ateu, embora ele é considerado um dos cavaleiros do ateísmo, né? Porque Freud vai dizer que a terceira grande ferida narcísica da humanidade é a teoria da evolução, quando Darwin mostra que tivemos todos um ancestral em comum. Então, na verdade, não é certo falar que o ateísmo pressupõe um materialismo. Muitos ateus são materialistas, mas muitos também não são. Haja visto o caso do budismo, que acredita no karma, né? Então eles não acreditam num Deus único criador, que o karma você vai vidas e vidas. Aí eu não sou especialista em budismo, mas as pessoas vão entender o que eu estou falando. Já com relação à ética, para mim é o contrário, né? E aí o professor Savino vai poder falar melhor do que eu, né, com análise bíblica. Se você usar a Bíblia e os pressupostos bíblicos como valores de ética e moral hoje, tem uma grande chance de você ir preso, né? Porque é muito dúbio
o que a Bíblia prega por ética e moral, e se a própria Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e que Deus não muda, já que ele é perfeito e ele é onisciente e onipresente, a ética tem se apresentado muito diferente nos milhares de anos que a Bíblia, desde que ela tem sido escrita até que ela tem sido apresentada hoje. E outro fator que me incomoda muito também como prova de ética e como prova do cristianismo é a gente absolutamente não ter nenhuma prova de que esses escritos são verdadeiros, né? A gente tem só cópias das cópias das cópias, e também não tem materialmente, não estou falando que não podem ser verdadeiros, tá? O pessoal não entende, o pessoal fala assim, ele não acredita no Jesus histórico. Hora nenhuma eu falei isso. Eu falo que não existe nenhuma prova material, né? Como outros personagens não tiveram, mas a gente tem provas materiais e provas de coisas que aconteceram, inclusive de passagens bíblicas milhares de anos antes de Jesus, como é o caso da destruição do templo, do exílio babilônico, por exemplo, e a gente não tem prova nenhuma material nem da existência de Jesus, nem dos apóstolos. E todos os textos, os evangelhos, são textos anônimos que foram atribuídos aos escritores posteriormente. Então, para mim, não se sustenta essa ideia de que o cristianismo ele é provável e também que o materialismo, que o ateísmo necessariamente leva ao materialismo, embora existam muitos ateus materialistas. Perfeito. 5 minutos, Tassos. De fato, há ateísmos que não são materialistas, embora, pense eu, o materialismo é a expressão mais genuína do ateísmo. O budismo é uma expressão espiritualista do ateísmo e bastante curiosa, por exemplo, né? Aliás, como você pode ter um elemento espiritualista quando não há Deus? Então, a existência de elementos espiritualistas sem Deus. Não estou criticando, estou concordando. Sim. Existem ateísmos que não são materialistas, o que quis dizer que o ateísmo não é a ausência de visão de mundo. Contra isso que eu construí o argumento. O ateísmo é uma visão de mundo, que pode ser, em regra, materialista, mas pode ser também budista. O que não há é, como foi colocado, o ateísmo como simplesmente uma predisposição contrária a uma visão de mundo, seja lá qual for. O ateísmo pressupõe um comprometimento, sim, com premissas da visão de mundo, conclusões que podemos tirar, posicionamentos específicos. É uma visão de mundo como outra qualquer, embora haja subdivisões do ateísmo. Em relação às escrituras, independentemente do que se diga das escrituras, e nós podemos falar da questão das cópias, se quiser, mas independentemente disso, não é o tema específico do nosso debate. O tema específico do nosso debate é se Deus existe ou não. Então tem muitos argumentos para a existência de Deus. Argumento cosmológico, argumento da vida, argumento do ajuste fino do universo, ajuste fino da vida, argumento da moralidade, que já nós o tangenciamos, argumento ontológico. Nós podemos falar sobre esses argumentos, sobre a existência ou não de Deus. A confiabilidade das escrituras é um argumento que é importante no seu tempo. É que acabou. Desculpa, só eu sei que não é só para pontuar. Tá. É que eu esqueci de falar que assim me causa estranheza a veracidade do Deus cristão, sendo que a gente não consegue ter essa confiabilidade 100% da Bíblia. Acho que isso que ficou faltando, por isso que pareceu que tá um argumento meio solto. É que assim, já que a Bíblia pretende ser a palavra de Deus e a verdade para todos, por que ela não é uma coisa realmente tangenciável, provável, claramente? A gente precisa ter tanto trabalho para ficar justificando. Entende? Esse é um problema de teologia, não de existência de Deus. Esse é um problema de entender quem Deus é. Não um problema de entender se Deus existe ou não. Se Deus existe, ele se revelou ou não? Isso é uma pergunta. E se ele se revelou, foi por onde? É outra pergunta. E se foi pelas Escrituras, por que essas questões e como entender Deus? Aquele que faz esses questionamentos já tem a assunção da existência de Deus. Está tentando entender quem Deus é ou se Deus se revelou ou não por meio das Escrituras. Ou teve, né? E não tem mais. Se Deus é uma causa atemporal, ele não se submete ao tempo e, portanto, não deixa de existir. Depende da nossa definição de Deus, que nós podemos conversar sobre essa definição de Deus. Mas uma consequência lógica da atemporalidade da causa do universo é que ele não pode vir a deixar de existir.